E o negócio é tão sério, mas é tão sério, que a gente não tem noção, a gente não tem ideia do tamanho do movimento que acontece nesse mundo espiritual, nesse mundo invisível. Certa vez, Gilmar, eu vi um videozinho rápido na internet, um Reels, na verdade, do pastor André Valadão. E ele falava um assunto que é um assunto bem constrangedor, no mínimo. Eu acho que a palavra mínima seria constrangedor, mas é um assunto que está no meio da sociedade aí, que é pornografia. E aí ele coloca uma questão que é o seguinte: pastor André Valadão, ele fala num Reels assim, deve ter lá o vídeo completo, mas foi rapidamente, não sei onde que eu vi, se foi no Instagram, mas foi uma sugestão que apareceu lá e eu acabei vendo. Ele falando assim: olha, não mexe com essas coisas não. Não mexe com essas coisas não, porque quem mexe com essas coisas... E ele deu até um percentual lá que eu não sabia desse percentual. Eu fiquei assim, surpreso com a estatística que ele passou. Em números, tantos percentuais de pastores, tantos percentuais de cristãos, que eu falei, não é possível. A gente fica... Enfim, tem uma estatística em cima disso. Mas que é o tal do secreto. E aí ele coloca assim: olha, não mexe com essas coisas não, porque quem mexe com essas coisas está mexendo com demônios. Rapaz, olha, e aí ele deu a justificativa lá, mas olha a conclusão da temática em si. Quem mexe com essas coisas está mexendo com demônios. Às vezes, ô Gilmar, os cristãos, aparentemente a gente está fazendo tudo certo. Eu acho que tem aquele básico, né? Tem aquele básico que é o básico comum, né? Eu não fumo, eu não bebo, enfim, é aquele basicão comum. Porém, olha só essa temática que está no meio social e a gente não adianta fechar os olhos para isso, não adianta fingir que não existe. Envolvimento com demônios. Você já pensou o cristão que está entregando, né, a cada dia tentando melhorar as suas atitudes, a pureza que a gente citou, né, para se aproximar do Senhor, a santificação, e mexer com demônios, diretamente mexendo com demônios diretamente? Então, quer dizer, eu trouxe esse exemplo, eu sei que ele vai bem no extremo, mas ele serve para ilustrar também. Por quê? Porque tem questões que afastam e são impurezas. Aliás, Gilmar, só abrindo um parênteses, não tem nem pecadinho e nem pecadão. Porém, tem situações mais corriqueiras, tem situações do dia a dia, que a gente trata assim, a gente sabe até mesmo que é impureza, aquela questão, não, porque eu vou melhorar nisso. Já falamos aqui também, por si só a gente não consegue. A gente precisa da ajuda, do auxílio do Espírito Santo para nos ajudar. E tem que praticar. Mas não adianta. Que é um exemplo mais que sai do corriqueiro. É um exemplo assim que a gente sabe que acontece, e a estatística que eu vi, se aquela estatística realmente acontecer mesmo, é um número absurdo, um percentual absurdo. Então a gente fala assim: poxa, mas mexendo diretamente com demônios? Mexendo diretamente com demônios. E eu acho que o cristão não quer isso. Eu acho que o crente, tenho certeza, quem arde a palavra de Deus no peito, no coração, e aí que entra, tem horas que tem que entrar o jejum mesmo, tem horas que tem que entrar mesmo. Para quê? Para fortalecer, para ajudar a esse conserto, a esse reparo, ou ao que for a fraqueza de cada um, né? Não adianta a gente querer, uma fraqueza para um não é a fraqueza do outro. São perfis diferentes. Aliás, o inimigo, ele é bem astuto. Ele é bem astuto. E eu diria até estrategista. Ele não vai atacar onde a gente é forte, não é verdade? Ele vai atacar onde cada um apresenta a sua fraqueza. Onde você demonstrou fraqueza. Onde você demonstrou fraqueza. Se a fraqueza é dinheiro, se a fraqueza... Ele vai atacar onde a fraqueza está mais evidente. Então, Maico, não podemos servir a dois senhores, ou a dois senhores, né? Não é isso? É verdade. Então, tudo aquilo que não é do caráter de Deus é do caráter do chifrudo, filho. Porque não tem meu termo. Tem meu termo? Não. Então, eu mato, eu sou do caráter do diabo.
Se eu defendo a vida, eu sou do caráter de Deus. Não tem meio termo, meio caráter. Tem? Não tem, não tem. Agora, o que a gente não pode é demonstrar e mostrar para as pessoas, subjugar as pessoas. Oh, se você não fizer isso, o diabo te pega. Não, não, não. Porque a própria pessoa, Maico, ela tem que saber, e sabe o que é certo e o que é errado. Não é? Também tem coisas que não é certas, mas também que não é do diabo. Mas nós sabemos muito bem o que é do caráter do diabo. Nós sabemos. O ser humano sabe o que é do caráter do diabo e coisas do caráter de Deus. Porque tudo aquilo que agrada a gente no sentido de estar na presença de Deus, de fazer para o outro, de viver para o outro, tudo isto, de buscar o jejum, de buscar a oração, de buscar ler a palavra, se envolver com a palavra, se envolver com aquele que precisa de um apoio na palavra, que precisa de um apoio alimentar, que precisa de um apoio qualquer, que vai engrandecer essa pessoa, trazer ela na felicidade, é de Deus, cara. Agora, tudo aquilo em que eu começo a fazer mexerico da vida do outro, de estragar o casamento do outro, o namoro do outro, de estragar a amizade do pai com o filho, da mãe, do tio. Cara, isso é do caráter do diabo, isso não é coisa de Deus. Isso é destruir a pessoa, sabe? As coisas são claras. É lógico que entre esse meio tem coisinhas aí que não é pecado, mas que isso não tem nada a ver com o diabo, porque senão todo mundo vai dizer tudo é do diabo, não é tudo do diabo. Mas nós sabemos. Tem coisa que é muito claro. Tem. Muito evidente. E tem. aí, a sensibilidade mesmo do cristão, a gente tem coisas que são imediatas, são óbvias. Aí a gente fala assim, poxa, isso não está agradando a Deus, e aquele outro também não está. Agora, tem situações que esse processo, por isso que a gente fala muito do processo de santificação. Porque tem coisas que quanto mais a gente busca o Senhor, mais a gente vai tendo a intimidade com o Pai. Mais o Espírito Santo vai ministrando nas nossas vidas, vai direcionando as nossas ações, e a gente vai sentindo de Deus algumas revelações. O que eu quero dizer? Tem coisas que são muito claras e soltam os olhos, né? Qualquer um, você conversando assim, não, isso realmente está errado, não. Agora, tem outras que elas não são tão claras assim. E aí, nesse processo de santificação, o Espírito Santo ele vai trabalhando. Aí ele entra na expertise dele. Ou seja, ele entra na condução, na direção. Ele vai orientando, ele vai ministrando aos corações, ele vai revelando. A gente vai sentindo de Deus, a gente vai tendo as mudanças. Só que isso não é com as nossas forças, né? A gente age sempre com a dependência do Senhor. Então, qual que é o lance? O lance é nos aproximarmos de Deus, nos santificarmos, aliás, buscarmos a santificação através da oração, através da intimidade com o Senhor, buscá-lo na sua palavra, entender a vontade do Pai, que aí tem relação direta com a questão do temor ao Senhor. Por quê? Se a gente teme ao Senhor, a gente vai buscar conhecê-lo a cada dia, conhecê-lo mais. Não é tremer, não é correr de pavor, é temor. É o respeito maior que a gente pode ter no secreto, na nossa vida, no dia a dia e tudo mais. E aí o Espírito Santo, ele vai ficando, a gente vai ficando mais íntimos. E aí nessa intimidade ele vai ministrando, ele vai conduzindo as nossas vidas. Então qual que é o segredo que eu vejo assim? É se colocar na posição do Senhor direcionar as nossas vidas. Colocar na posição do Senhor cuidar, do Senhor dar direção. E aí, fazendo a vontade dele, buscando a cada dia, tem coisas que vão ser reveladas. Tem pecados que a gente vai sentir que aquilo ali está incomodando, que aquilo ali não está legal. E às vezes pode ser que não estava nem tão claro assim. E aí o processo de libertação é um processo também, ele está incluído junto também, na santificação. Então a gente poderia até colocar assim, santificação / libertação, né? Que é um processo que o Espírito Santo ele vai conduzindo, ele vai nos ajudando a cada dia. Ô Maico,
Quando eu quis dizer aqui que não podemos servir a dois senhor, é no sentido de servir mesmo. Quando eu digo que as coisas do diabo, a gente sabe o que é do diabo, sabe? Nós sabemos o que é. E muitas das vezes nós facilitamos para que ele entre na nossa vida, sabe? Nós sabemos aquilo que é errado, aquilo que não agrada a Deus de forma nenhuma, mas que agrada ao diabo. Então nós sabemos. Agora, tem coisas que não é do diabo, tem coisas que nós erramos, né? Querendo acertar, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de coisas mais sérias, né? Que mexe na vida espiritual da pessoa, do ser humano. Entendeu? E existe, nesse assunto da santificação, para santificarmos, ô Maico, existe um outro ponto importante que eu vou te falar aqui, é a respeito de idolatrias. Então, quando falamos em idolatria, logo já pensamos em outras religiões, mas existem crentes praticando idolatria. Eu acho que isso também atrapalha a santificação, sabe? Para buscarmos a santificação e sermos santos diante do Senhor. É preciso trabalhar isso aí com mais carinho e preciso entender que existe sim idolatrias praticada dentro da linha evangélica. Então é preciso trabalhar isso, entendeu? Sim. Um versículo assim para ficar contextualizado aí para quem está nos ouvindo aí. Está em Gálatas 5, capítulo 5, versículo 19, 20 e 21. Esses 3 versículos, olha o que diz, ó. É a definição, né, para a gente saber, né, para a gente ter o norte do que é e o que não é, né. Isso. Ora, as obras da carne são manifestas. 2 pontos. O que são então manifestas? Quais são, né? Imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria, aí ó, idolatria, e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Pronto. Ou então seja, aqui está uma definição só para ter um norte, porque às vezes exatamente. O que não é claro? É só ler a palavra, né? É aquilo que eu te falei. Nós sabemos que traição está em idolatria. Tudo aquilo que, né, que servimos ao outro, nós sabemos que não é de Deus, ou se é de Deus. E aquilo que a gente comete por erro, por descuido, que não tem a ver a servir a um senhor ou a outro senhor, né? Então é importante. Sim, e aí que entra o tempo inteiro a intimidade com o Senhor, para que a gente possa ter essas entrelinhas aqui ministradas em nosso coração. Quais são as entrelinhas? É a gente sentir, e a gente sentir de uma maneira especial. É uma mudança de dentro para fora. A gente sentir o desejo de fazer a vontade do Pai. A gente sentir o desejo de acertar o que está errado. E essas entrelinhas, porque às vezes pode não estar claro. Então o Espírito Santo, ele atua no sentido de nos orientar, no sentido de como se fosse aquele despertar, né? Vem aquela clarificação do pecado, do que a gente precisa trabalhar nesse processo, né? Então, irmão querido, você que está aí do outro lado, que essa mensagem ela possa fortalecer a sua fé, né? Possa clarear aquilo que você tem dúvida. São palavras simples, mas palavras verdadeiras, que é da palavra do Senhor. Aqui nós só estamos colocando a nossa vivência, né, daquilo dentro da palavra de Deus, porque não sou eu que defino nada, não sou eu que transformo ninguém. Quem sou eu? Não transformo nem a mim mesmo. É o Espírito Santo que age na minha vida e vai agir na sua também, se você deixar, se você quiser, se você der a oportunidade. Eu tenho certeza que ele trabalha em você.
E é importante buscar a santificação, você que é crente, que já caminha no Evangelho, e viver o verdadeiro Evangelho, a sã doutrina, essa doutrina que os apóstolos nos ensina através da palavra de Deus. E nós sabemos aquilo que agrada ao Deus Todo-Poderoso e sabemos também aquilo que pode nos levar para a presença do chifrudo. E o chifrudo não merece, não nos merece, porque ele sabe que ele está perdido e ele quer que nós também estejamos perdidos. Então vamos trabalhar, vamos lutar para estar na presença de Deus. Lutar contra tudo isso aí que o Maico leu. Você pode ler de novo, Maico? Aí. Posso, deixa eu abrir aqui. Então lê a primeira, a segunda, devagar que eu vou. Primeira. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual. Aí, para só um pouquinho. Então, meu querido, que essa imoralidade sexual, você sabe o que é isso, você sabe aonde leva, você sabe o que resulta, você sabe que Deus não agrada, e isso vai estragar a sua vida. Isso. Por algum momento parece ser bom? Parece, porque ela satisfaz a carne. Mas o espiritual vai ficar derrubado, detonado, e vai te afastar da presença de Deus. A próxima, mãe. Impureza e libertinagem. Exatamente. Por ser tão gostoso, a gente começa a confundir e ter libertinagem. Fazer à vontade, achar que tudo isso é normal. Quer acrescentar, Maico? Não, é exatamente isso. Eu vou colocar um ditado aqui. Eu gosto de ditado, só que eu tenho um problema sério com ditados, Gilmar. Eu sempre erro de ditado. Aí quem já me conhece mais próximo fala assim: ih, cara, não fala não que você vai falar errado o ditado. Pode falar, não tem problema. Mas é que os antigos falavam assim, né? Quem fuma muito cachimbo fica com a boca torta. Isso. Eu acho que é por aí. É isso mesmo. Então, assim, é um exemplo. Por quê? Porque aquilo vai se tornando normal. Vai se tornando normal porque vai criando hábitos. Isso. Esses hábitos vão sendo repetidos, eles vão sendo feitos dias após dia. Em vez, então, da gente buscar hábitos positivos, aquele negocinho que a gente está ninando, aquilo virou um hábito que ruim. E aí, o pecado acaba fazendo parte da sua vida e você acha que aquilo que é o certo. E não é isso. É regra, acabou. Né? O próximo. Aí, ó, idolatria e feitiçaria. Coloca no mesmo pacote, ó. Idolatria exatamente. E feitiçaria. Então, aí tem gente que fala assim, feitiçaria aí, sai de ré. Tem gente que vai falar dessa maneira. Só que aqui, ó, tá no mesmo pacote aqui, ó. Idolatria e feitiçaria. Então, é que você não pratique, né, idolatrias, né? Estou falando isso para quem é crente, porque o crente tem mania de criticar o outro, né? Mas tem muito crente que pratica a idolatria dentro da igreja, né? Das igrejas evangélicas. Então, e todos sabem o que é idolatria. Eu vou te dar aqui uma água, né? Eu vou te dar um lencinho com o meu suor que vai te curar. Tudo isso é idolatria. Tudo isso é idolatria, não adianta. Nós temos que ter muito cuidado com as coisas de Deus. Sabe, essas coisas não podem superar Deus. Deus é o supremo Senhor, o supremo é o Rei dos Reis. Ele é o Deus Todo-Poderoso, cara. Ele é o Deus do poder, sabe? E lenço não tem poder. Se lenço tiver poder, eu estou morto. Não é? Porque a gente procura buscar a presença de Deus, porque nós não temos poder. Então nós buscamos a presença de Deus para que Ele derrame o poder dele em nós, para que nós consigamos vencer as nossas barreiras, as nossas dificuldades. É o poder de Deus que faz toda a transformação. Não são objetos, não é verdade? Sim. E às vezes às vezes eu tô com esse exemplo do lenço, mas às vezes é uma situação que aquilo de repente tocou em particular no secreto ou no individual, vamos dizer assim, uma pessoa. Então, assim, se foi assim que Deus ministrou, se foi assim que Deus falou com a pessoa, é uma experiência particular da pessoa, é uma experiência que Deus falou com ela dessa maneira e tal. Agora, você pega e joga isso no meio social para milhares e milhões de pessoas, como se esse fosse, vamos dizer assim, o âmago, a essência.
Eu acho que nesse sentido acaba tomando a posição de Deus. Eu li um livro recentemente do autor Tiago Pinho. É um livro que fala sobre dinheiro. Eu vou me recordar exatamente agora o título do livro, mas é o único, eu acho que é o único que ele tem. Mas depois aí quem estiver nos assistindo aí pode dar um Google aí, pesquisar um pouquinho mais, Tiago Pinho. E tem um trecho lá que ele fala da escadinha. Eu acho bem interessante. O que é a escadinha? É uma escadinha de 3 degraus. Então se o homem, então imagine assim a escadinha, João, o primeiro degrau, degrau do meio e o degrau de cima. Se o homem se colocar no degrau de cima, o degrau mais alto, ele está acima. Então o que tiver abaixo dele ali, inclusive Deus, nessa posição do homem fazer isso, ele está colocando Deus abaixo. Exatamente. Agora, se o homem se coloca no primeiro degrau, lá embaixo, esse não é o ideal. Por quê? Porque não é só Deus quem está no governo. Outra coisa qualquer, que está no degrau acima, no degrau do meio, por exemplo, está governando a vida dele. Então isso não agrada a Deus também. Então a posição que o homem tem que colocar, pois eu vou resumir assim, mas é bem interessante o texto lá, o capítulo que ele fala disso da escadinha, que o degrau do meio que é interessante. Por quê? Porque o degrau do meio, aliás, ele pode ser o meio colocando Deus no degrau de baixo e alguma outra coisa no degrau de cima. Isso é o pior dos cenários. Qual que é o ideal aí? É o homem no degrau do meio, Deus no degrau de cima e as outras coisas no degrau de baixo. Porque o governo é nada ser maior do que o homem governando. Ele ter esse governo. Agora, por outro lado, ele está no degrau do meio. Quem está no degrau de cima? O Senhor. O Senhor. Então a gente vai buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e aí as outras coisas serão acrescentadas. Então, pegando um gancho assim, só para fechar a ideia lá, como o livro dele fala de finanças, de dinheiro, nesse tema específico, né? O problema é o dinheiro em si? Não, o problema é quando o dinheiro está no degrau mais alto e você no meio e Deus no degrau mais baixo. Ou seja, quem passou a ser o Senhor? O dinheiro. Então, se a gente está no meio, nesse exemplo do livro dele lá, o Senhor está no degrau de cima, o terceiro degrau. Quem é o Senhor? Nosso Deus, Ele está no controle. Eu estou no meio. E quem está abaixo de mim? Eu sou o Senhor do dinheiro. O dinheiro não é maior do que eu. Eu controlo, eu domino. Mas acima de mim está o Senhor. Então, assim, isso se encaixa em outros exemplos. O livro vai falar de finanças, de dinheiro, mas se encaixa em outros exemplos. E a gente se colocar o quê? Buscar primeiro o Senhor. Ele é a fonte, essa fonte inesgotável de sabedoria, a fonte que vai nos alimentar e nos guiar. Maico, o que Jesus ensinou para os apóstolos? Vão, espalhe o evangelho e cure em nome de Jesus. O que os apóstolos curavam? Chegavam e curavam. Ser curado em nome de Jesus. Era isto. É a palavra, é o poder, e não coisas, Maico. A gente às vezes tenta, né, se defender daqui, defender dali, mas não pode. É o poder de Deus que cura, é o nome de Jesus que cura, e se mudar isso, mudou o evangelho. Então, vamos ser verdadeiros, né? Esta é a palavra verdadeira, ser curada em nome de Jesus. Isso aí. E o Senhor não divide a honra dele. Não tem outra forma de cura que não seja no nome do poder dele. Não tem. Ele não divide a honra dele com ninguém. Então, ele não disse, Maico, vamos ser sinceros, ele não disse para os apóstolos, você leva um lencinho, leva a toalhinha, então leva um litro de um balde de água e fala lá que a água vai curar. Não é isso, cara. Não é isso que o evangelho ensina. A gente não pode ser também tão omisso nesse ponto, né? Se nós estamos aqui falando de Deus, se nós vivemos a palavra de Deus, nós temos que ser verdadeiro. Alguém gostando ou não, eu não posso fazer nada. A palavra de Deus diz: ser curado em nome de Jesus. E não tem outro meio. Certo? E qual é o próximo, Maio? Aí ele vai falar, ó. Bom, só para relembrar, a gente está lendo Gálatas, capítulo 5, versículos de 19 a 21. Aí ele continua: ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, eu acho que é muito forte isso. Inveja,
embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Ou seja, essas coisas semelhantes, tem gente que vai, é aquela tal da inocência, eu não sei nem se existe. Do pecadinho, é pecadinho. Não, inocência é pecadinho. Inocência de mentirinha, é a inocência forjada. O que são as coisas semelhantes? Tem coisa que está ministrando no nosso coração, tá errado. É semelhante a isso que a gente leu, mas a gente fala assim, não, mas não está escrito isso não, mas não é exatamente, não, poxa, o que são as coisas semelhantes? É aquela inocência de mentirinha, a gente quer justificar uma coisa que é injustificável, sabe? Então tem coisas que não foram citadas aqui, mas são semelhantes. Ô Maico, e é importante que cada um que está vendo medite nesta palavra, porque nós, por sermos fracos e pecadores, nós entramos e às vezes envolvemos nelas. Mentiras, fofocas, disse-me, mexericos, né? Outros, até crentes, bebedice, né? Então é preciso se cuidar, é preciso levar a palavra de Deus a sério. Ô Gilmar, e levar a palavra de Deus a sério é uma coisa assim que o outro lado, ou seja, não levar a sério, ele implica numa coisa assim que é assustadora, cara. Que é o seguinte, eu acho que a gente não pode terminar esse bate-papo sem eu citar isso, que é a legalidade. Dar legalidade para o mal. Exatamente. Dar legalidade para Satanás. Porque assim, dar legalidade para Satanás é um cheque ao portador que ele assina. E depois, é o que ele mais quer. E depois quando as consequências vêm, o que a gente fica às vezes tentando lembrar? O porquê do sofrimento, o porquê que está acontecendo alguma coisa, o porquê, sempre o porquê. Então assim, tomar cuidado com a legalidade. Dar legalidade a Satanás é você se envolver com essas questões que a gente está citando aqui. E aí, essa legalidade, ele joga até na cara se for preciso. Então, sabe isso que você está falando aí, Maico? Sabe que o diabo anda ao derredor? Sim. Então eu vou te dizer uma coisa aqui para você que está em casa e está nos ouvindo. O diabo jamais tem poder para te tirar dos braços do Senhor. Quem te tira dos braços do Senhor é você mesmo. É você, meu querido. É você que abandona a presença de Deus. É você que dá esse azar ou esse mole para que o diabo te pegue. É você. Assim como eu, muitas vezes. Sabe? Assim como nós, né, Maio? Quando deixamos a presença de Deus, de cultuarmos o nosso Deus, de buscar em oração, buscar na palavra, insistir, buscar o caminho da santidade, da santificação, nós damos moleza para que o diabo nos pegue, nos arraste. Foi o que foi dito mais anteriormente aí. É a brecha. Exatamente. A brecha, né? Então, são essas coisas que nós não podemos. Sim. Não é verdade? Bom, e aí ele fecha o versículo aqui. Eu os advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Entenderam, meus irmãos? Vocês estão do outro lado? Isso não é palavra minha nem do Maico. É da palavra de Deus. É o Senhor falando para você. Quem pratica tais coisas não pertencerá ao reino de Deus. E queridos, estamos aqui nesta terra para viver o Senhor, para levar a mensagem dele ao longe. Por isso, dê o like para chegar em pessoas que talvez ainda nem conhecem o nosso Deus, que ainda nem ouviu falar do nosso Jesus Cristo, que às vezes está cometendo todas essas imoralidades por falta de conhecimento, por falta de levar um puxão de orelha. E passa essa mensagem, dê o seu like, se inscreva. Tá? Nós estamos aqui para isso, para levar a mensagem às pessoas. Não é isso, Maio? Isso, exatamente. Essa participação é importante para essa mensagem seguir adiante, para essa mensagem atingir um número maior de pessoas. E aí a ferramenta que a gente pode, que está à nossa disponibilidade,
é encaminhar para um amigo, encaminhar para um conhecido, é dar o like. Isso faz com que o algoritmo do YouTube ele possa realmente levar esse vídeo adiante. Então cada um de nós pode fazer esse papel de levar essa mensagem adiante. E vou dizer a todos vocês, eu tenho certeza absoluta que não é impossível buscar e viver na santificação. A santidade, ela é diária. Se todos os dias eu pequei, mas eu me arrepender, confessar diante do Senhor que Ele deu essa liberdade, Ele rasgou o véu de alto a baixo para mostrar para nós que nós temos livre acesso a Ele, e arrependermos, pedimos perdão, Ele vai nos perdoar e nós vamos continuar a nossa caminhada até a hora em que chegarmos ou partirmos aqui desta terra ou Jesus voltar para estarmos com Ele na vida eterna. Amém. Amém? Amém. Bom, É então, isso aí. então acho que esse é o seu recado de hoje, né? A santidade e o cristão, elas estão mescladas. Elas estão juntas o tempo inteiro. Porque sem santidade é impossível agradarmos ao Senhor, é impossível nos aproximarmos do Pai. E Ele nos ama. Aliás, Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro, entregando seu filho, seu único filho, que deixou de ser o unigênito e passou a ser o primogênito. Ou seja, passou a ser o primeiro. Para que tenhamos vida, e tenhamos vida em abundância. Então pensa bem, a eternidade, ela não acaba aqui. É impossível imaginarmos os anos da eternidade. Aliás, não tem fim. E esse aqui já é o nosso, a gente fala muito disso, né, Gilmar? Do estágio, a gente já está vivendo o estágio da eternidade aqui. Já. Então que você possa confessar o Senhor Jesus Cristo como o seu único e suficiente Salvador. Que aonde você estiver, você possa entregar a sua vida para Ele. Porque não foi em vão, o preço foi alto. O preço da cruz é impagável. Se alguém pudesse dar um preço, pode dar trilhões, pode dar o valor que for, que é impagável o preço da cruz. Por uma alma, por uma vida. E Jesus, Ele fez isso. Ele fez isso por toda a humanidade. Por todos. Amém? Amém. E é importante, né, nós sabermos disso, né? E sabemos que nós, nele, podemos tudo, desde que busquemos todas essas coisas que nós falamos aqui, para andarmos na santidade. E outra coisa, olha o piscar de olhos como é rápido. Você piscou o olho aí, Maico? Eu nem vi ela, é tão rápido que não dá para você ver. É assim a volta do Senhor. E se eu partir amanhã, ou se eu partir hoje à noite? Como é que eu estarei diante do Senhor? É isso que nós temos que entender. Por isso que não podemos deixar para amanhã. Temos que praticar agora. Esse é o momento que estamos aqui. Por isso estamos dizendo, pratique agora. Não deixe para amanhã. Porque nós não sabemos a hora e nem o dia. Amém? Todos fiquem na paz, que Deus abençoe a todos. E que o Senhor derrame o teu espírito sobre cada um de vocês, por aqueles que ainda não crê, que passem a crer no Senhor, e que o Espírito Santo possa transformar a vida de cada um de vocês. Que todos fiquem na paz. Amém? Amém. Até a próxima, Gilmar. Até a próxima, mãe. Tchau, tchau. Tchau.